Depois, papilomavírus humano no sexo masculino. Particular também, porque esta vacina está incluída no Programa Nacional de Vacinação para as nossas adolescentes, para as nossas meninas. Para as meninas, sim. Porque é uma vacina que tradicionalmente está associada ao cancro do colo do útero. Mas este vírus não provoca só cancro do colo do útero, provoca outros tipos de cancros, nomeadamente cancro do ânus, cancro do pênis, cancro da cabeça e pescoço. E, portanto, é um vírus com um potencial de criar cancros muito elevado. Os rapazes têm doença, obviamente não têm cancro do colo do útero porque não têm útero, mas sim, a doença da região anogenital, a doença da cabeça e do pescoço e as próprias verrugas genitais atingem muito o sexo masculino e, portanto, já que não está incluída no Programa Nacional de Vacinação, todos os rapazes devem ser vacinados, se possível, na adolescência. O ideal é antes de iniciar a sua vida sexual e, portanto, entre os 9 e os 14 será a altura mais certa para vacinar, para fazer esta se os vacina. pais assim o entenderem, como é lógico, também está recomendada. Rotavírus. Porque haver muitos que já dei aos meus filhos. O rotavírus, ainda bem, é bom sinal. Sim, muitas que já O dei. rotavírus é um vírus que provoca gastroenterite, provoca aquelas infecções que dão vómitos e diarreia. Esta não é uma doença que mate em Portugal, mas é uma doença que causa um desconforto muito grande, que muitas vezes leva a que as crianças fiquem desidratadas, terem que ficar internadas a fazer soro. Isto, para além do sofrimento para as crianças, é a angústia dos pais. São os dias em que os pais têm que faltar ao trabalho, que isto também tem significado. Claro. E é uma infecção extremamente frequente na infância. Pela sua frequência, está recomendado que todos os bebés sejam vacinados, se possível, com a vacina do rotavírus, tendo a particularidade que esta vacina tem que ser dada nos primeiros meses. Depois depende da vacina, há 2 no mercado, deve ser discutido, mas é algo que deve ser discutido logo desde o início, porque senão passa o timing da vacinação e as crianças depois não podem ser vacinadas. Eu, por acaso, lembro-me dessa questão. Depois temos aqui a vacina da varicela. A vacina da varicela é um bocadinho diferente. Isto porquê? Porque a varicela é uma doença típica da infância que é relativamente benigna. A taxa de complicações é muito baixa. Existe, mas é muito baixa na infância. Para os adolescentes e para os adultos, essa taxa de complicações é mais elevada. E isto é importante porquê? Porque nos países em que a vacina está incluída no Programa Nacional de Vacinação, ótimo, impedimos a transmissão do vírus. Nos países, tal como o nosso, em que a vacina não está incluída no Programa Nacional de Vacinação, principalmente se a cobertura vacinal for inferior a 80%, como é o caso de Portugal, aquilo que os estudos mostram é que esta vacinação, assim, ocasional só de algumas pessoas, faz com que a epidemiologia, ou seja, a transmissão do vírus, muda um bocadinho. E esta infecção deixa de atingir as crianças e passa a deslocar-se mais para os adolescentes. Ao deslocar-se mais para os adolescentes, o que vamos criar é um conjunto de pessoas que estão mais suscetíveis a complicações de apanhar a vacina. E, portanto, se não for uma vacinação universal, não está recomendado fazer. Claro. Exceto a crianças que contactem com pessoas imunodeprimidas, que é importante que estejam a fazer algum tipo de quimioterapia, que tenham SIDA, alguma situação destas, ou então aos adolescentes que não têm história de doença. Se possível, deve-se dosear os anticorpos, porque eles podem ter imunidade sem ter doença, mas se não for possível dosear os anticorpos, se não têm história de doença, os adolescentes devem ser vacinados, principalmente as raparigas, e sempre que se vacinar uma adolescente, o ideal é excluir uma gravidez, fazer um teste de gravidez, mesmo que não haja propriamente essa suspeita, é importante porque podemos estar a ter alguma complicação. Sim. Depois, última vacina, hepatite A. A hepatite A existe pouco no nosso país, às vezes surge por surtos. Neste momento não é uma vacina que tenha indicação universal também, portanto, também não está recomendado para todas, tal como para a varicela, mas está recomendado para crianças que tenham problemas de fígado crónicos, que tenham problemas que afetem o funcionamento do fígado ou alguns problemas de coagulação, porque é o fígado que controla esse tipo de proteínas, ou então em surto, se surgir um surto numa creche, vacinar logo para proteger das manifestações da doença, ou então adolescentes que tenham comportamentos sexuais de risco que os exponham à transmissão do vírus da hepatite A. Tirando isso, não está recomendado, peço desculpa, ou então se viajarem para um local onde temos hepatite A. Isto é muito importante porque os países em vias de desenvolvimento têm uma alta prevalência desta doença e quando se viaja para esses países, as crianças devem ser vacinadas. Claro, corres riscos. Bom, e com isto nós... deixa-me perguntar-te agora uma questão prática. E os pais que não têm dinheiro para isto tudo e tu tivesses que escolher 2, 3?
Primeira... Sabes que nem todas as famílias podem, Sim, não é? vou tentar ser prático. Primeiro conselho, se os pais não tiverem dinheiro para estas vacinas fora do plano, isto não deve ser algo que os deve martirizar, porque o nosso Programa Nacional de Vacinação é ótimo. Bastante, é muito bom. verdade, isso é verdade. Confiando no nosso Programa Nacional de Vacinação, vamos conseguir prevenir a maior parte das doenças graves e frequentes na infância. Portanto, isto não deve ser um fardo para os pais, porque eu sei que às vezes os pais querem o melhor, mas são não vacinas conseguem. caras. Portanto, queria tirar esse ónus dos pais. Agora, se puderem vacinar por ordem de preferência, vacina contra o meningococo B, Esta? em primeiro, Já imaginava, em primeiro lugar, a do rotavírus. Em segundo, porque és que os meus filhos fizeram extra, sim. exatamente, na adolescência. Esta. Esta, e esta se calhar também como reforço, mas Sim, 1, 2, 3. Muito bem. Fica aqui esclarecido então.